Princípio número 29. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Milagres louvam a Deus porque reconhecem a criação de Deus como perfeita. É exatamente assim. O louvor a Deus se dá através do reconhecimento do que Deus criou. Se não tem reconhecimento da criação de Deus, então não tem louvor a Deus. Então veja que o louvor, o louvar a Deus, não tem nada a ver com músicas, com cantos, com levantar as mãos para o alto ou fechar os olhos, com se ajoelhar e orar, com se sacrificar. Não tem a ver com reverência, com palavras bonitas, com pregações, com admiração ou gratidão a Deus. O louvor a Deus só acontece no reconhecimento da criação de Deus. Reconheci a criação de Deus, sei o que é a criação de Deus, vejo a criação de Deus, então o louvor acontece naturalmente, ele passa a ser o meu estado de ser. Não tem como não louvar a Deus ao reconhecer a criação de Deus. Não tem como. Agora, essa experiência de ser o próprio louvor a Deus, porque é uma experiência, ela definitivamente só acontece no reconhecimento do que Deus criou. E este reconhecimento é um milagre, é o que chamamos de milagre. Só acontece então através de milagre. É realmente um milagre. Por quê? Porque o que a humanidade, o que as pessoas em geral, principalmente aquelas que seguem alguma religião cristã, judaica, elas entendem como a criação de Deus é a criação do mundo, é a criação do universo. Isso é a criação de Deus para elas. É a criação do sol, a criação da lua, das estrelas, dos planetas, a criação dos animais, das aves, dos peixes, dos vegetais. É a separação de cada coisa, da terra, do mar, do dia, da noite. É a criação da humanidade, de Adão e Eva, como está lá no Gênesis, né? Entendem então que isso é a criação de Deus. Aí a pessoa vai, olha para a praia, né? Olha aquela paisagem bonita lá e fica dizendo que isso é a criação de Deus, que só pode ser a criação de Deus. E aí acha então que fazendo isso ela está louvando a Deus. Olha para os montes, para o sol, para a lua, acredita que isso é a criação de Deus. Olha para os pássaros, para os animais, acredita que isso é a criação de Deus e acha que está louvando a Deus por dizer que essas coisas é a criação de Deus. Olha para qualquer pessoa que encontra, tanto familiar, na rua, no trabalho, olha como se fosse a criação de Deus e acha que está louvando a Deus por fazer isso. Só que não tem louvor nenhum nisso. Não tem honra alguma nisso. Você não se torna o próprio louvor por fazer isso. Você não vive a experiência de ser louvor fazendo isso. Não é? E sabe por quê? Porque a criação do mundo, a criação do universo e de tudo que há no universo não tem nada a ver com a criação de Deus. Não tem. Enquanto você estiver confundindo o mundo com a criação de Deus, não vai ter reconhecimento da criação e, portanto, não vai ter louvor a Deus, não vai ter honra à criação de Deus. O louvor, ele se dá naturalmente, acontece de forma natural no reconhecimento do que Deus criou. E o que Deus criou é exatamente como ele, tem que ser como ele. É a própria extensão dele, é ele. Deus não tem uma forma, ou seja, ele não pode ter criado um mundo de formas. Deus não é limitado a alguma coisa,
Portanto, ele não criou a limitação, um mundo de limitação. Deus não tem um corpo, mãos, pés, Deus não tem. Deus não tem bunda, Deus não tem boca, Deus não tem olhos, estômago, rins, coração, fígado, neurônios, Deus não tem cérebro. Ele não criou nada disso, ele não pode ter criado nada disso. Deus não é bom e também não é mau. Ele simplesmente é, ele simplesmente é. Ou seja, ele não criou o bem e o mal. A criação de Deus é como Deus, tem que ser como Deus, é igual a Deus, é extensão do próprio Deus. E o que Deus é? O que é Deus? Deus é totalidade. Deus é tudo o que é totalidade. Não tem nada além de Deus, nada aquém de Deus, não tem nada além de Deus. E é o reconhecimento disso que louva a Deus, que honra a própria criação de Deus, que é o próprio Deus. Esse reconhecimento é um milagre. Percebe como isso é um milagre mesmo? Esse é o único milagre que precisamos. Esse reconhecimento é a cura, é o que cura a mente da doença de se perceber um corpo num mundo de formas. Porque nesse reconhecimento, eu só posso existir em Deus. Se eu existo, eu preciso existir em Deus. Eu tenho que existir em Deus, porque afinal, Deus é tudo o que existe. Então, eu sou um com Deus. Eu sou a totalidade. Não tem nada além de Deus. Portanto, o que eu sou só pode ser em Deus. Só pode ser com Ele, nele e como Ele. Toda a crença no corpo, a crença no mundo, ela se desvanece nesse reconhecimento. E só fica, então, a certeza em Deus, a certeza na totalidade. Esse é um milagre. E isso é a cura da mente.